E aí, pessoal, tudo bem? Professora Letícia Chambarelli aqui de Física. Hoje mais um conteúdo para você. A gente vai trabalhar com propagação do calor, mas tem que relembrar, né, aquele conceito de calor que é energia térmica em trânsito. Não se esqueça, não confunda com temperatura, tá bom? Porque temperatura é grau de agitação das moléculas e quando a gente fala de calor, calor é energia térmica em trânsito, tá bom? Entre corpos que estão com temperaturas diferentes. Quando a gente fala sobre os processos de propagação do calor, existem três maneiras, tá bom? Que é o processo da condução, convecção e irradiação. Quando a gente fala sobre o processo da condução, ele ocorre geralmente com materiais que são sólidos, tá bom? Por exemplo, os metais, eles são materiais que conduzem bem esse calor. E aí, quando você classifica os metais, você dá a classificação desse material como sendo um bom condutor térmico, tá bom? Existem também os isolantes térmicos, tá bom? Os isolantes térmicos, eles têm uma certa dificuldade nessa condução do calor, e aí seria o gelo, o plástico, o isopor, a madeira, tá? Então, quando você tem um material que conduz bem o calor, você chama ele de material condutor. Já se ele apresentar uma certa dificuldade, né, nessa condução, aí você chama ele de material isolante. Sabe, é só uma curiosidade, tá? Sabe quando a gente fala do iglu? Que o esquimó constrói a casinha dele, né, de gelo, a gente fica pensando assim, gente, mas o cara já é tão gelado, ele ainda vai lá e constrói a casa dele de gelo? Gente, o gelo é um bom isolante térmico, ele dificulta a troca de calor com o meio externo. Sabe quando a pessoa vai usar um agasalho, que ela tá com um frio? Gente, pelo amor de Deus, não existe entrada e saída de frio, tá? É sempre ganhar ou perder calor. Quando você usa um agasalho, você está querendo evitar que o calor saia, tá bom? Que você perca esse calor aí para o meio externo. Então, esse material que você usa ali no seu casaco, a lã, né, que é um bom isolante, ela dificulta, né, essa troca de calor aí com o meio externo, tá bom? Então, é bom a gente deixar isso claro. E aí, quando a gente fala sobre esses materiais condutores isolantes, quando a gente vai para o processo da condução, que ocorre geralmente, né, com os materiais aí que são os metais e também os sólidos, a gente verifica que se você colocar uma barra metálica, por exemplo, aquecida, tá? Você coloca aí essa barra em contato com o fogo, esse calor ele vai sendo propagado ponto a ponto através dessa barra. Então o calor ele vai vindo, né, para outra extremidade. Isso porque ocorre, né, uma agitação molecular ali dentro dos componentes, né, dessa barra metálica, e aí, consequentemente, o calor chega até a outra extremidade. Repara que aqui não existe um transporte de matéria, tá bom? É só uma agitação molecular, e aí, conforme vai, né, chocalhando ali, batendo com as partículas, então a outra extremidade se torna aquecida. Isso aqui é quando você vai fazer comida, e aí você usa um talher, que ele é todo de metal, e aí você coloca lá, vai mexendo na comida, e você, caraca, queimei a mão. Mas por que você queima a mão? Porque aquele talher, ele se torna aquecido depois de um certo tempo. É por isso que o plástico, ele é usado para poder revestir os talheres, para poder evitar que queime a mão do cozinheiro, tá bom? Então, é exatamente por isso. Quando o cozinheiro vai fazer comida com grandes proporções, ele utiliza uma colher de pau. Mas por que a colher de pau? Porque a colher é de madeira, e madeira é bom isolante. Então, dificulta nessa troca de calor com a mão do cozinheiro, tá bom? Então, condução em materiais sólidos. O outro processo é o processo da convecção térmica. A convecção térmica, ela ocorre através e em materiais, né, que são fluidos. Elétricos são fluidos. Líquidos e gases. Eu não falei que convecção ocorre só na água, tá? Vai parando. É sempre líquidos e gases. Então, por exemplo, o nosso ar aqui, ele é um fluido. Então, por consequência disso, ele pode ficar aquecido de maneira diferente, e aí se ele aquece de maneira diferente, você muda a densidade. E mudando a densidade, você tem um transporte. Essa matéria ela acaba sendo movimentada. Então, se tem transporte de matéria, você vai caracterizar isso aí como convecção. Sabe o que acontece? Aqui nessa sala que eu estou gravando, tem um ar-condicionado. E esse ar-condicionado ele foi colocado na parte superior da sala. Por quê? Porque o ar frio tem tendência de descer. Aí vem o esperto e fala assim: Leti, o ar frio, ele desce porque ele é mais pesado. Misericórdia. Você não pode falar isso, meu bem. Você tem que falar que o ar frio desce porque ele é mais denso. Sabe por quê? Porque se eu tiver 1 kg de ar quente e 1 kg de ar frio, é tudo 1 kg. Então tem a mesma massa, tem o mesmo peso. Mas quando eu solto, o que vai acontecer? Eu não tenho aqui não, tá? né? Mas aí se eu tenho cada um deles aqui, quando eu solto, o que vai acontecer? O ar frio vai descer e o ar quente vai subir. Mas não é porque é mais leve ou porque é mais pesado, tá bom? Você tem que falar que é denso. É isso que você tem que usar, tá? Densidade, ela muda conforme você aquece esse fluido, tá bom? Então isso é importante. Daí quando você tem um fluido, água, sei lá, por exemplo, tá dentro de uma panela, você coloca essa panela em contato com o fogo, do fogo para a panela, aqui embaixo é condução, contato.
Mas daí quando você esquenta esse fluido, automaticamente ele começa a ser aquecido de maneira diferente e aí a tendência é que a água quente suba e a água fria desça. Mas por que tem essa tendência? Porque está aquecido de maneira diferente, tá bom? Então aqui dentro da panela ocorre o que a gente chama de correntes de convecção e essas correntes de convecção vai fazer com que toda essa água aí fique aquecida, tá bom? Bom, terceiro processo da irradiação, que ocorre através de ondas eletromagnéticas. O que são ondas eletromagnéticas? São aquelas que podem se propagar no vácuo e aí justifica pra gente por que o calor do Sol chega aqui. Por exemplo, você está aqui pleno na Terra, daqui até o Sol tem cerca de 150 milhões de quilômetros, é logo ali, né? Então, 150 milhões de quilômetros e tem um espaço aí que não tem nada. E mesmo assim esse calor chega até a gente. Agora chega por quê? Porque o calor do Sol, ele vem através de ondas eletromagnéticas que podem se propagar no vácuo. Daí quando a gente fala de irradiação, tem que ser através de ondas eletromagnéticas. Agora a pessoa fixa assim. Bom, então se é vácuo, é irradiação. Então toda irradiação deve ser no vácuo. Vai parando também. Porque, por exemplo, se você... A gente não vai curtir festa junina agora, né? Mas se tivesse uma festa junina pra gente poder ir, aquele calor que vem da fogueira pra você, vem através da irradiação. Você precisa encostar na fogueira pra isso? Não. O calor veio pra você. Então ele vem por quê? Porque ele vem por irradiação térmica, tá bom? Acontece também na vela. Sabe a vela acesa? Lá, né? Você coloca a mão do lado, você recebe por irradiação, mas se você colocar a mão em cima da vela, vai por irradiação e convecção. Então, por isso que é mais provável até que você queime a mão se você colocar a mão acima da vela do que ao lado da vela, tá bom? Bom, eu espero que você tenha curtido o nosso conteúdo hoje. Eu vou deixar para falar sobre lei de Fourier na próxima aula, tá bom? E a gente continua com esse conteúdo. E é isso. Fica bem, tá bom? Um beijo pra você. Tchau, tchau.